Depois de mais de 16 mil missões com incidentes, mas sem acidentes, o pior aconteceu. Podia ter sido eu, podia ter sido qualquer um de nós, não é? Ainda sem explicações para a queda na Serra de Santa Justa, a operação com helicópteros de emergência foi revista, apertou a segurança e mudaram procedimentos. Estava com a equipa toda que teve o acidente e há manifestamente aquilo que é uma diferença entre o anterior a 15 de dezembro e o pós-15 de dezembro. Na base de Macedo de Cavaleiros, o choque está difícil de ultrapassar e muitos desistiram. Claro que há pressões familiares, há preocupações acrescidas, há aquela ansiedade que é normal. Temos de telefonar mais vezes, a dizer que está tudo bem. E sempre que há uma saída, as pessoas ficam apreensivas. Na luta pela vida, muitas vezes é tudo uma questão de tempo. 5 feet, 70, 80. Depois da ativação gerida pelos Centros de Orientação de Doentes Urgentes, o aparelho descola em menos de 10 minutos. Apply power, apply power, apply power, hold power. Mas para salvar uma, nenhuma outra pode colocar-se em risco. O nosso objetivo é voltar para casa, é transportar o paciente em segurança, trabalhar com níveis de exigência superiores aos da legislação, para que, por uma eventualidade qualquer, se alguém cometer um erro, porque somos todos humanos, não desçamos a níveis não aceitáveis pela legislação. Este será um transporte secundário entre os hospitais de Faro e Lisboa. Trabalhar em turbulência no helicóptero pode ser muitas vezes comparado a irmos com um acidente no meio de uma feira, em que há ali aquela turbulência que naquele caso é de pessoas. No helicóptero lá em cima é o vento que faz deslocar a cauda e os pilotos tentam fazer o seu melhor e nós também temos meios para conseguirmos trabalhar e manter a calma e fazer as nossas coisas, não há nada a fazer contra. Trata-se de uma senhora com uma alteração a nível cerebral que precisa de ser tratada em um hospital onde a Valência que precisa não ter buscar este hospital de Faro. Para a segurança de todos dentro do helicóptero, não há conversas entre cabinas e as comunicações são cortadas. Pilotos e equipa médica só partilham o estritamente necessário e não falam sobre dados concretos da missão. Isto é uma forma de evitar que o possível estresse sentido pelas tripulações médicas não seja passado para o cockpit e para a tripulação de voo. E o possível estresse causado por situações de voo não seja também passado, transferido para as equipas médicas, de forma a permitir com que ambas equipas desempenhem o melhor possível o seu trabalho sem influências externas. O transporte deve ser feito via terrestre, mas as condições provavelmente são piores, no sentido de que demoraria mais tempo a chegar a um local útil, neste caso Santa Maria. Mas entre a preparação do doente, embarque, autorizações de voo e o próprio voo, que demorou entre Faro e Lisboa com boas condições, pouco mais de 45 minutos, a aterragem teve de derivar para o heliporto do Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, porque Santa Maria está interdito à operação depois do pôr do sol. Voltar a montar tudo numa ambulância e voltar a desmontar tudo numa ambulância, porque sempre que usamos um doente, temos que montar uma unidade de cuidados intensivos. Ao tempo de sair e entrar várias vezes, temos que fazer esta montagem e desmontagem várias vezes. Portanto, isto vai sempre demorar muito mais tempo. Leva mais algum tempo. Foi precisa ambulância pelo trânsito de Lisboa até à urgência, onde, por outras razões, a doente esperou mais 40 minutos até ser assumida pela neurocirurgia. Perde-se muitas vezes o benefício de rapidez que se pretendia atingir com isto tudo. Temos que ter a noção de como é que o vamos utilizar, para que é que o vamos utilizar, sobretudo ter a noção que, enquanto ele está a ser utilizado, pode ocorrer simultaneamente uma outra situação que, porventura, justifique mais o emprego desse meio, e isso julgo que merecerá uma reflexão.
Cada missão ímpar procura a melhor resposta, mas enfrenta os obstáculos inerentes à clínica ou, ultimamente, os impostos pelas diferentes entidades que se conjugam na operação. A empresa operadora dos helicópteros, a Autoridade Nacional de Aviação Civil, o INEM e os próprios hospitais. No final das contas, corre bem, se correr bem. O mais importante de tudo é garantir condições de segurança e depois tentar preparar tudo em terra antes de entrar dentro do avião, ou antes de entrar dentro do helicóptero, não do avião. E esta missão correu bem? Esta missão correu bem. A vítima chegou no mesmo estado, ou melhor, do que quando saiu do hospital. Entregámos em segurança e é isso que se pretende com o nosso trabalho. O operador garante segurança. A atividade é segura, mas no que tem de mais exigente a intervenção primária, a mais imprevisível, existem muitos fatores a ter em conta. Desde a variável climatérica meteorológica até factos que desconhecemos. Se não estiver ninguém, temos que partir do reconhecimento do local da aterragem, reconhecimento de possíveis obstáculos, aproximações de precaução antes de se fazer propriamente a aproximação para a aterragem, e caso não se verifique nada que ponha em risco a operação, fazemos a aproximação para a aterragem e a aterragem. Este filme está com dor ou não? Agora não falo, agora estamos a pedir atenção arterial, está bem? Aqui foi preciso acudir a um enfarte em Lagos. Nestas ocasiões, põe-se o helicóptero no chão, onde é necessário. 2, 3, isso. Mas, acima de tudo, por muitos meios que existam, é a capacidade humana que vai lá e que, no fundo, faz essa diferença. E realço, mais uma vez, e sem dúvida que é este trabalho de equipa, que é esta forma de nós chegarmos ao outro o mais depressa possível e, de alguma forma, avaliarmos o que está a passar e, aí sim, de alguma forma, direcionarmos depois para o hospital o seu seguimento e a sua forma de ação nesse contexto. Tudo ok? Cumprida a janela de tempo, o sucesso para intervenção aumenta exponencialmente. Como pode ver, desde que a nossa chegada até à nossa saída, nós demorámos 15 minutos em terra e, obviamente, estamos preparados para alguma coisa que possa acontecer. No ar, este hospital, além de mãos experimentadas, leva tudo o que há de melhor. Apoio cardiológico, monitorização, desfibrilação, se necessário, pacing, se necessário, imobilização, com vários equipamentos que temos. Recebemos ultimamente um equipamento também para massagem cardíaca em voo, caso seja necessário. Temos ventiladores, temos seringas para fazer administração de fármacos durante o voo. Em Macedo de Cavaleiros, a base respira uma calma estranha. Está aqui. As mascotes são as mesmas, o Pistão e a Biela. Os cães alegram-se moderadamente com os que chegam, mas sofrem e sofreram com os que partiram. Foi daqui que saíram os 4 tripulantes do Augusta 109S, que caiu a 15 de dezembro do ano passado, num toque ainda por explicar contra uma antena de rádio na Serra de Santa Justa, em Valongo. Regressava em noite de temporal de uma missão entre Bragança e o Porto. Houve muitas pessoas próximas de mim que acabaram por pensar que eu podia lá estar nesse tipo de serviço. Por acaso tinha saído, tinha trocado o turno com o Daniela, tinha trocado o turno comigo e o pensamento de que podíamos ser qualquer um de nós acaba por pensar e valorizar algumas coisas que anteriormente se calhar não dávamos tanta importância e hoje em dia damos uma importância maior. Isso fica manifestamente presente na nossa mente e qualquer operacional que esteja nesta missão tem na sua mente a presença dos elementos da tripulação naquele dia, no dia de 15 de dezembro. A enfermeira, colega com quem trocou esse turno, o médico espanhol, piloto e copiloto da Babcock, o operador, todos companheiros e amigos que não regressaram. É por isso que as palavras saem de forma esquisita. As emoções são óbvias e trouxeram outras ideias. Porventura não passou pela cabeça desistir, mas houve pressão, ou há pressão, por vezes há pressão daquilo que é a família para a não manutenção ou a não realização deste serviço. Há alguma, sim. E às vezes não é fácil lidarmos com isso. O sorriso disfarça o olhar molhado,
Mas este foi o mesmo enfermeiro que, na primeira hora, ajudou a recolocar o helicóptero de Macedo no ar. A base tem tido dificuldades em completar as escalas. Eu trabalho num hospital e nós éramos 5 colegas a vir cá, agora somos só 2. E sei que houve aí necessidade de reajustar as equipas, de admitir pessoas ao serviço, porque notou-se ali sobretudo em janeiro, uma dificuldade grande em preencher. Luís Meira, presidente do INEM, é ainda dos médicos com mais horas de voo na base de Macedo. Regressou no dia a seguir ao acidente e agora, ainda sem saber, preto no branco, o que se passou. Penso que todos devemos ter a noção que são processos muito complicados, muito morosos, que envolvem um conjunto alargado de entidades. Os inquéritos não estão encerrados, permanecem em segredo de justiça e as famílias por indemnizar. É importante que eles não se prolonguem muito no tempo e que o mais rapidamente possível todos nós saibamos aquilo que aconteceu, até para podermos tomar medidas mais efetivas para, como eu disse, não reduzir o risco a zero, porque isso não vamos conseguir fazer, mas para garantir que temos todas as condições de segurança e que as conseguimos proporcionar aos operacionais que todos os dias dão um pouco de si para ajudar os outros. O serviço de helicópteros de emergência médica passou a estar sob maior escrutínio, mas nunca em risco. Isso sempre esteve fora de questão. Pessoalmente, nunca acreditei que fosse sequer possível ou sequer que se equacionasse essa possibilidade. Eu penso também que foi feito muito ruído à volta dessa matéria. Aquilo que nós, Instituto, temos que fazer é exigir que o caderno de encargos seja cumprido e esperar da parte das entidades que regulam o setor que tudo aquilo que é necessário para garantir as tais condições de segurança também é feito. Temos uma senhora de 72 anos. Haverá sempre um ante e um pós 15 de dezembro de 2018. O que era uma aproximação fácil do dia-a-dia, hoje é uma abordagem ao desconhecido. Com antenas, então, mais respeito ainda. Lá em cima, para o doente, o voo é sempre um ambiente austero. A doença fragiliza, tudo o resto assusta. Por vezes, uma só mão ajuda a apaziguar. É um salto completamente no desconhecido, com vontade de ajudar, aconteça o que acontecer. E para isso é preciso trabalhar não só com os braços, com a cabeça, mas principalmente com o coração. Filomena caminha perfeitamente, mas há uns meses poucos médicos arriscariam que poderia voltar a fazê-lo sem ajuda. Eu, se estou, graças a Deus, com esta recuperação, se estou a andar, se estou viva, se estou bem, foi o helicóptero mesmo. E as médicas do INEM que nunca me deixaram. Eu estava a ir para o Algarve, na autoestrada, e perto do quilómetro 218, a roda atrás da minha moto, da minha Virago 2,5, abanou e eu perdi o controle do volante e fui para o raio. O capacete rebentou. Esteve sempre acordada durante o socorro. Não esquece como foi salva. Estava o helicóptero no meio da autoestrada, cheguei dentro do helicóptero e eles tinham que nos acomodar muito bem. Quer dizer, até que a viagem foi um bocado turbulenta. Pronto, eu estava assustada e a viagem foi muito turbulenta mesmo. Nem sempre foi assim, mas desde a última reformulação, de meados de 2017, os 4 aparelhos ficaram alocados a zonas mais periféricas, estando a menos de meia hora de voo dos sítios mais desprotegidos. Lolé e Santa Combadão têm helicópteros médios com capacidade para transportar até 2 vítimas. Évora e Macedo de Cavaleiros, aparelhos ligeiros. Nós conseguimos chegar a praticamente qualquer ponto do nosso raio principal de atuação em cerca de 20, 25 minutos. E isso, se fosse um helicóptero estacionado no Porto, por exemplo, demorava mais de uma hora e pouco. Faz verdadeiramente a diferença em muitas situações nos doentes manifestamente críticos que necessitam de uma intervenção diferenciada.
é fundamental para a nossa zona. Hoje posso precisar, eu amanhã preciso um dos outros. Só com este dispositivo, o INEM gasta 7% do seu orçamento anual numa fatia fixa que ascende aos 7,5 milhões de euros, sem os custos com pessoal. São, por isso, meios altamente diferenciados que é preciso rentabilizar. Nós não podemos estar a negar um meio que existe perante a possibilidade ou a eventualidade, que nós não sabemos nunca se vai concretizar ou não, de poder haver uma coisa mais grave. Temos é que ter critérios bem definidos para que os helicópteros efetivamente possam ser utilizados. E isso existe, particularmente no caso dos pedidos de helitransporte secundário, que não é raro que às vezes não cumpram esses critérios. E nessas circunstâncias o helicóptero não é acionado para fazer esses transportes. Feitas as contas e já com todas as despesas, cada acionamento fica, em média, em perto de 8.500 euros. Vai levantar esta mão se precisar de alguma coisa ou se sentir diferente. Só um minutinho ou dois e nós já fechamos a porta. Em 2018 estão registadas 1.020 missões, 328 primários, os acidentes ou doenças e 692 secundários de transportes ou transferências interhospitalares. Todos nós, depois daquilo que aconteceu em dezembro do ano passado, tivemos que olhar para este serviço com outros olhos. Desde o acidente de 15 de dezembro de 2018, não mudando nada, mudou muito. As regras de voo visual estão estabelecidas e há vários heliportos ou estruturas que recebiam voos de emergência médica que, por questões de espaço, segurança ou iluminação, não estão a cumprir. Por isso, estão suspensos ou condicionados os heliportos de 7 hospitais e o campo de futebol do Colégio Militar, que apoiava o Hospital de São José. Se nós tínhamos um registro de operação que não estaria a ser feito de acordo com o cumprimento exaustivo de todos os regulamentos, se calhar foi a altura para olhar para isto e garantir que esses regulamentos, porque somos obrigados a cumpri-los. Podemos, obviamente, e tem existido da parte da Autoridade Nacional da Aviação Civil uma abertura para discutir e para garantir, inclusivamente, que esta operacionalidade do serviço é a maior possível, mas sem nunca descurar esta questão da segurança. Para a ANAC, a situação é simples e limita-se ao cumprimento de normas de segurança que ninguém assume apertaram desde o final do ano passado. As administrações hospitalares têm processos de correção em curso, mas a passo de caracol. É um doente politraumatizado, atropelado na rua durante a madrugada, terá sido já ventilado por ele ter encontrado com um glasgo de seta na rua. Sem soluções, muitos doentes, como este caso, que poderiam beneficiar do fator rapidez, acabam por não o conseguir. Saiu de Faro ao meio-dia, aterrou em Santa Maria, ainda no limite da luz do sol, mas como o destino era São José e o campo de futebol do Colégio Militar mesmo ao lado está interdito, houve necessidade de outras voltas, só chegando ao destino às 4h40 da tarde. Não existem hospitais iguais na origem e no destino. Os que têm heliporto certificado nem sempre oferecem todas as condições para que a vítima chegue em conforto e segurança ao helicóptero, e não são raras as vezes em que doentes muito graves têm de percorrer grandes distâncias pela rua completamente desprotegidos. Noutros casos, têm de ir do hospital, de ambulância, até ao aparelho e vice-versa. Outras alternativas de aterragem face às limitações impostas são os aeroportos. A emergência tem prioridade, o helicóptero faz a pista como se fosse um avião e segue depois, no caso de Lisboa, para o terminal militar de Figumaduro. Aqui há procedimentos apertados para cumprir. Depois da escolta, até ao exterior, mais um atravessamento de Lisboa até ao destino, mais tempo perdido e meios consumidos para atingir o objetivo. Força, aperta as minhas mãos, aperta. É uma energia, pelo menos no rota que vem do Algarve.
Verdade é que, independentemente de algumas falhas do sistema, o serviço de helicópteros de emergência médica dá uma resposta rápida e funcional. Estivesse o país melhor preparado e os minutos salva-vidas contavam ainda mais a favor. Indiferentes, os verdadeiros atores vão andando de cabeça no ar, mas com os pés bem assentos na terra.